Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Quironcast e hoje com um convidado muito especial, o Dr. Endrigo Giordano. Doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, boa noite. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, um prazer tê-lo aqui conosco. Doutor Endrigo tem um currículo fantástico, formado pela PUCamp há 26 anos, fez residência de clínica médica pela Escola Paulista de Medicina, atuou como assistente de clínica por 17 anos no Hospital São Paulo, pela Unifesp. Exato. Doutor, conta um pouquinho da empresa que vocês fundaram. Bom, eu fiquei até 2017 na Escola Paulista de Medicina como coordenador das enfermarias de clínica médica e depois, junto com 2 colegas, nós fundamos uma empresa que atua dentro do escopo da clínica médica, tanto hospitalar quanto ambulatorial, em 7 hospitais aqui da capital, né? Dentro do âmbito ambulatorial, nós atuamos muito com prevenção e promoção, prevenção de doenças e promoção à saúde. Doutor, e quando a gente fala de prevenção de doenças e promoção de saúde, quais são os temas mais difíceis para a gente conseguir atuar dentro da prevenção? Quais são os temas que a gente encontra maior dificuldade para a gente conseguir atuar dentro da prevenção? São vários temas, né? Mas tem um tema específico que chama bastante a atenção de todo mundo que trabalha com ele, né? Que é a cessação do tabagismo, né? E por que esse tema ele chama tanto atenção, né? Justamente pela dificuldade que nós encontramos muitas vezes em obter sucesso, né? Na cessação do tabagismo, né? Então, como a gente atua muito com a medicina ambulatorial, né? Não é infrequente nós termos uma consulta de um paciente que já foi acometido aí por alguma consequência, muitas vezes grave, né, do tabagismo, por exemplo, um infarto, um AVC, um DPOC, eventualmente câncer, né, e que tem uma indicação premente de cessar o tabagismo para que ele não sofra mais consequências além das que ele apresentou, né? E não raramente, né, nós nos deparamos com pacientes que são resistentes à ideia de parar de fumar, né? E muitos pacientes que têm a intenção de parar de fumar, mesmo com a ajuda dos escassos medicamentos que nós temos hoje em dia, também falham, né, com muita frequência. Então, de tal forma que a cessação do tabagismo é um dos desafios, né, que mais me chamam a atenção no dia a dia da nossa atuação como médico dentro da área de clínica e de prevenção de doenças e promoção à saúde. Quais seriam esses outros medicamentos hoje que a gente tem disponíveis no mercado? Bom, nós, falando um pouquinho de cessação de tabagismo, né, a gente tinha disponível, né, alguns medicamentos que não estão mais disponíveis, né? Nós tínhamos a vareniclina, que é um medicamento que tem que era considerado um medicamento de primeira linha na cessação do tabagismo, né? Ele age bloqueando a recompensa, vamos dizer assim, né, que o cigarro promove no cérebro da pessoa, né? E esse medicamento ele foi retirado do mercado, né, por uma contaminação relacionada aos processos de produção, né, de uma substância potencialmente cancerígena. Então, esse medicamento foi tirado do mercado e até hoje não está de volta, né? Então, o que era um medicamento de primeira linha, associado aí a um sucesso de em torno de 25% da cessação do tabagismo, de 20% a 25%, né? Nós não temos mais disponível e está voltando agora, né? Parece que na Espanha já está disponível novamente, vamos ver se volta para o Brasil, né?
E além das terapias de reposição de nicotina, né, com adesivos e gomas de mascar, né, a gente tem também a bupropiona, que é conhecidamente um antidepressivo, inibidor de recaptação de noradrenalina e dopamina, né, que faz parte, né, do que nós temos disponível hoje de arsenal para combater aí o tabagismo. Também associado aí uma taxa de sucesso em torno de 25%, de 20% a 25%. É óbvio que isso aumenta um pouquinho ou diminui um pouquinho, dependendo das terapias adjuntas, né, que você faz para conseguir o sucesso, né? Aconselhamento, psicoterapia, ter um cônjuge que deseja que você pare de fumar também ajuda bastante, né? Então, mas o sucesso ele é frustrante, né? Então a gente vira e mexe se depara com essa situação de ter paciente que já tentou parar de fumar algumas vezes, eventualmente já parou por algum tempo, mas infelizmente teve recaídas e voltou a fumar, né? E que nem acredita mais que é possível conseguir ficar sem o cigarro, né? E, doutor, por que o senhor acha que eles têm tanta dificuldade com essas medicações de parar de fumar? Por que eles não conseguem levar isso adiante? Olha, o que eles relatam? É o seguinte, o que eles relatam que fumar é gostoso, né? Então, assim, o cigarro, a nicotina, na verdade, né, que é a droga que vicia no cigarro, porém que não mata, né? Ela vicia de uma forma extremamente potente, né? Ela causa uma sensação de, como muitos pacientes relatam, uma sensação de relaxamento junto com uma sensação de clareza mental, né? E isso acontece quase que imediatamente após o uso do cigarro, né? Então, a pessoa, ao longo da vida inteira, ela reforça para o cérebro dela, né? Quando ela está numa situação angustiante ou uma preocupação, algum tipo de sofrimento emocional, vai lá, fuma, e logo em seguida vem uma sensação de clareza mental, de relaxamento, né? E isso é um alento e tanto, né? Ainda mais nos dias de hoje, com a vida tão corrida e estressante como nós vivemos, né? Então, eu ouço muito, eu pergunto muito para os pacientes, mas, poxa, você não quer parar de fumar? Aí eles falam assim, doutor, mas fumar é bom, hein? Fumar é bom. Não, lógico que é bom, senão você não fumava, né? Senão você não... Porque eu não tenho a menor dúvida, mas faz mal, né? Faz mesmo mal. Porque a gente está falando de alguns pacientes aqui que sofreram um AVC, ou que tiveram IAM, sim, ou que tiveram doença, e mesmo assim eles não param. Esse tipo de experiência ambulatorial, às vezes até dentro do hospital, isso me deixa muito assim intrigado, né? Que assim, nós temos muitas vezes situações dramáticas onde o paciente sofreu consequências graves, né? Um paciente que acabou de ter um AVC e tem DPOC, já usa oxigênio, infartou, já teve amputação de membros, né? Eu tive um caso que eu me lembro de um paciente que amputou o antepé, né? E uma conversa franca e assim, eu falei para ele, olha, você sabe o que está acontecendo, né? Você vai perder a sua perna por você não parar de fumar. Não, doutor, eu vou parar de fumar, eu vou parar de fumar, eu vou parar de fumar. E esse paciente, ele sumiu, assim, eu perdi o contato com ele e algum tempo depois ele reinterna, eu encontro com ele novamente no hospital, ele reinterna para amputar um nível mais alto ali da perna, né? E falou, doutor, eu não consigo. Aí, de tanto eu insistir, né, eu falei, vamos lá, nós vamos tentar, vamos. Não, já tentei, não consigo. Até que chegou um determinado momento que ele falou assim, doutor, eu não quero mais falar sobre isso. Ele não quer. Eu não quero parar de fumar. Eu sei que o cigarro me causou isso, mas eu não quero parar de fumar, né? E aí você se depara com uma situação assim, eu bati no teto, né?
eu bati no teto, eu não tenho mais para onde. E é um direito do paciente subir. não querer parar. Pois é, isso é um outro dilema interessante, né? Nós podemos fazer uma internação compulsória, né, de um paciente que perdeu o controle da sua vida por um vício, né, drogas ou álcool, né? Mas o cigarro, de uma certa forma, é um vício lícito. Socialmente, existe uma certa complacência com o cigarro, né? Então, dificilmente você vai ver uma pessoa ser internada compulsoriamente para tratar do vício do cigarro, mesmo que essa pessoa já tenha perdido o domínio, o controle, né, da situação por não conseguir parar de fumar, né? Então, é realmente um dilema que a gente vive e que, enfim, que nos intriga muito e nos faz pensar em alternativas e como lidar com essa situação, né? Realmente frustrante, né? A sensação de impotência. Quando você está diante de uma situação dessa, você fala, olha, existe alguma pessoa, alguma entidade comandando a cabeça do paciente, né? E eu perdi. Eu não consigo. No jogo de xadrez aqui que nós estamos tentando jogar para fazer esse paciente se afastar disso, eu perdi e as minhas ferramentas para atuação, elas se esgotaram, né? Então é realmente muito frustrante, muito frustrante. Eu já tive um paciente que ele se mostrava muito preocupado com a saúde, muito preocupado. Então ele até aparecia no consultório assim, com uma frequência maior do que normal para fazer exames de rotina, né? Só que ele fumava para burro. Ele fumava 2 maços de cigarro por dia. Tinha uma voz bem grossa, assim, que você percebia que ele era fumante quando ele falava com a secretária. Assim, crônico, né? Há muitos anos. Então, e um belo dia eu conversei com ele, falei, olha, o senhor se mostra muito preocupado com tudo, né? Com todos os exames que o senhor faz, qualquer coisa que sai fora, o senhor me questiona. Porém, o senhor não mostra nenhum tipo de preocupação em relação à cessação do tabagismo, que é o seu principal fator de risco, né? Para doenças graves, né? Ele falou assim, não, mas o cigarro não me faz mal. Eu falei... Aí eu fiz uma certa provocação, né? Eu achei que eu tinha já um certo vínculo com ele para poder fazer uma provocação. Eu falei, não, quem falou isso não foi você, foi seu chefe que falou isso. O cigarro. Ele ficou muito bravo e até agora ele não voltou no consultório. Ele não voltou mais no consultório. Então, assim, ele ficou muito ofendido com a brincadeira. Pode ter sido... o cigarro que mandou ele ter aquele tipo de reação, né? Então, e é interessante, né? Porque você perdeu o argumento, você perdeu todo o instrumental, né, que você tem para lidar com essa situação, né? Doutor, quando a gente pensa nisso, e a gente sabe que existem alguns outros dispositivos que são permitidos em outros países, e países que têm uma vigilância muito rígida, né? Como os Estados Unidos, como o Japão. O que o senhor pensa a respeito desses dispositivos? Bom, vamos lá. Será que seria uma alternativa? Então, eu já estudei bastante sobre isso, né? Sobre a proposta de redução de danos ao tabagismo utilizando dispositivos que, em teoria, causariam menos danos do que o cigarro convencional, né? A proposta desses dispositivos é a seguinte, né? O cigarro, né? O dano causado pelo cigarro, ele é causado por várias substâncias que são produzidas durante a combustão do cigarro, né? Todo mundo fala da nicotina. A nicotina é um potente viciante do cigarro, porém, ela, em termos de toxicidade, né, a nicotina ela tem uma toxicidade baixa em relação às mais de 6.000 substâncias
que já foram encontradas ali, que têm um potencial nocivo no cigarro, né? 100 dessas substâncias com potencial lesivo bem estabelecido, né? Então a nicotina é o menor problema do cigarro, apesar de ser o que causa o vínculo tão poderoso, né, que o fumante tem com o cigarro, né? Então, nesse sentido, né, existem dispositivos hoje em dia que se propõem a ofertar a nicotina com uma quantidade menor dessas, ou às vezes com ausência, né, dessas substâncias que são oriundas da combustão do tabaco, né? Então, qual que é esses dispositivos já estão disponíveis aí mundo afora, né, em 90 países, se não me engano, né? Países sérios, países com agências regulatórias sérias e severas, né? Por exemplo, o Japão, né? Então, esses dispositivos já existem no Japão há 14 anos, se não me engano, né? E a experiência que se tem mundo afora, né, tem sido encorajadora, apesar de não existir evidência científica suficiente para que a gente bata o martelo e afirme com certeza que é melhor do que usar cigarro. Então é um instrumento potencial, né? Só que essa discussão ela é contaminada, né, com algumas desinformações, né? Então, por exemplo, quando a gente fala aqui no Brasil de vape, vape para combater o tabagismo, né? Esse tema, nossa, parece um absurdo, né? Você escuta alguém falar isso, você fala, não, esse cara tá maluco, né? E esse assunto ele é debatido francamente em países europeus, no próprio Japão, nos Estados Unidos, né? E no Brasil, pelo fato da gente, quando a gente está falando de vape, nós não estamos falando de um dispositivo apenas, nós estamos falando de centenas de dispositivos sobre os quais não existe nenhum tipo de controle de qualidade, não se sabe o que eles têm, o que o usuário está inalando ali, né? Então é óbvio, né, que é muito mais fácil você falar contra do que tentar limpar essa discussão, né, para um cenário de redução de danos, né, e ter uma discussão séria sobre o assunto, né? Então, é muito difícil de se falar porque isso aqui a gente está falando Brasil. de um vape completamente diferente de um vape que é vendido no mercado negro, né? Até a gente está falando em relação ao que tem lá dentro, quais são as substâncias. A gente sabe que a maior parte dos vapes que estão disponíveis hoje, que são facilmente acessíveis para quem quiser comprar, né? Então, apesar de serem proibidos, eles são facilmente adquiridos, né? Assim, a gente ouve aí das crianças, poxa, fulano está fumando vape, fulano está fumando vape. Bom, se está fumando é porque está fácil de encontrar, de né? comprar, então, né? E a gente vê na rua a todo tempo. E a preocupação é que, assim, o que exatamente essas crianças estão usando é que a gente não sabe, né? Então, fica aquela pergunta, né? Proibir serviu para alguma coisa? Proibir fez elas pararem de comprar, de ter acesso. Exatamente, né? Então, assim, será que a regulamentação não seria a melhor saída, né? Então, são questões difíceis de responder, são polêmicas, existem argumentos dos dois lados, né? Mas quando a gente olha para países que já têm esses dispositivos regulamentados, o que a gente consegue observar em relação à redução de danos ou a população reduzir o uso de cigarros? Olha, tem um trabalho que saiu no New England que mostra que a cessação do tabagismo, utilizando o vape como um tratamento, né, tem uma taxa de sucesso muito parecida com a da terapia convencional, né? Então,
pelo amor de Deus, é importante deixar isso muito bem claro, né? Que eu não estou fazendo apologia a nada aqui, mas a gente não pode negar que essa discussão precisa ser mais aprofundada. Essa discussão precisa ser séria, ela não pode ser superficial. Vape é ruim, acaba com o vape é isso, vape é aquilo. Não, eu acho que a gente precisa enxergar que existe literatura disponível sobre uma série de assuntos, inclusive do uso do vape para a cessação do tabagismo. Tá? Então, alguém já pensou nisso, alguém já testou isso, e talvez a discussão rasa, né, tentando generalizar um assunto bastante heterogêneo, né, ela realmente não contribua para a resolução do problema. Né? Então, proibido está, né, mas a gente sabe que, se não me engano, tem 7 milhões de usuários de vapes no Brasil. Uau. É um número muito grande, altíssimo, né? É um número muito grande. Muito grande, né? E realmente a gente precisa ficar preocupado, porque a gente não está falando de nicotina apenas, né? A gente está falando de vape assim, que contém outras substâncias. Exato. Além do famoso vape, né? Que é um dispositivo que, através do aquecimento de um líquido que contém nicotina, alguns flavorizantes, né? E um veículo, né? Existem outros dispositivos mais sofisticados, vamos dizer assim, né, que aquecem um bastão de tabaco. Né? Que é o tabaco aquecido. Exatamente. São os dispositivos de tabaco aquecido que aquecem um bastão de tabaco e esse aquecimento fica abaixo da temperatura de combustão do tabaco. Né? E com isso, né, em teoria, esse dispositivo não produziria a formação dos agentes nocivos relacionados à combustão do tabaco. Né? Então, o usuário, né, experimentaria ali a sua dose de nicotina, semelhante à de um cigarro, né? A experiência de fumar muito parecida com a do cigarro, porque o dispositivo, inclusive, ele usa um bastão de nicotina bastante parecido com o cigarro. Né? Então, a experiência de segurar na mão e de fazer o uso de inalação é muito semelhante ao cigarro. Né? Então, existe aí uma facilidade maior na transição do tabaco convencional para esse tipo de dispositivo, por conta da experiência ser muito semelhante, ser muito parecida. Né? Sem os malefícios do cigarro. Exatamente. Estudos toxicológicos, né, que foram feitos pela própria indústria que faz esses dispositivos, demonstram, né, uma redução de até 95% dessas toxinas que são sabidamente lesivas para o nosso corpo. Né? Existe toda a questão relacionada ao questionamento. Né? Olha, o estudo foi feito pela própria indústria do tabaco. Né? É verdade, a gente precisa sempre continuar cético em relação a isso, mas esses estudos foram submetidos ao FDA, né? E esses estudos foram aceitos, né, pelo FDA para que o produto pudesse ser comercializado nos Estados Unidos. Né? Então, óbvio que mais estudos estão sendo feitos e vão saindo aos poucos, né, para que a gente enriqueça o debate, para que a gente possa caminhar com o máximo de evidência possível nesse sentido. Né? Lembrando que, quando a gente está falando sobre esses dispositivos, a gente sempre tem que chamar a atenção. Estou falando como médico, né? Jamais uma pessoa deve iniciar o consumo de qualquer tipo de dispositivo relacionado ao tabaco. Aliás, a gente tem que combater todo e qualquer tipo de vício e de dependência. Né? Mas o que me angustia muito é a impossibilidade de se debater dentro do contexto da redução de danos, né? De redução de danos dentro desse cenário do paciente que não deseja parar de fumar e é um fumante inveterado que está morrendo por causa do cigarro. Se eu poderia ofertar para esse paciente
esta opção, né? Então, me angustia um pouco esse momento atual que a gente está, onde o debate sobre isso ele é muito, ele é até arriscado, vamos dizer assim, né? Então, à medida que o tempo for passando e esses estudos forem se demonstrando favoráveis à introdução desta nova arma, dessa nova estratégia, né, de redução de danos, pode ser que esses pacientes venham a se beneficiar, né? Nos resta o tempo e pensar, né, como agir. Pelo que a gente consegue ver hoje que a gente tem no mercado, o que a gente tem para oferecer para o nosso paciente, a gente vê que a gente oferece e que esses pacientes fazem uso, mas é algo muito diferente do que eles estão acostumados com o fumar, com o próprio cigarro. E a imensa maioria acaba não levando adiante e desiste mesmo dos próprios PETs que contêm a nicotina. Porque o fumar, ele é um hábito também social, né? O paciente gasta aquele tempo levando o cigarro à boca. E naquele momento ele começa a pensar, ou ele troca uma ideia com um colega, com um amigo de trabalho, ou ele está acostumado a ter aquele hábito. Não né? há dúvida que assim, vai além do vício à nicotina. Da nicotina. Né? Existe uma série de rituais, né, que são incorporados, né, o fato de se afastar e tirar um momento para relaxar, ou você vai ao fumódromo e ali você troca uma ideia com alguém e volta com a cabeça mais arejada, né? Por mais que tenha o sangue esteja cheio de monóxido de carbono. Exato, né? Mas assim, esse conjunto de ritualística, ele também, né, faz parte dos desafios que nós temos na hora de substituir o tabaco, o cigarro convencional, por um dispositivo que efetivamente traga redução de danos. Né? E quando a gente para pensar no tabaco aquecido, é algo muito parecido, né? É o mais similar que a gente tem hoje no mundo para poder oferecer para o nosso paciente que fala, não, eu não quero parar de fumar porque eu tenho prazer em fumar. Eles Exato. mostram uma dificuldade uma angústia muito grande só de pensar em não fumar nunca mais. Certamente a indústria, quando desenvolveu o tabaco aquecido, pensou nisso. Certamente, porque assim, o dispositivo ele é muito parecido com um cigarro convencional. Ele é muito parecido, o manuseio é muito parecido, a forma com que ocorre a dispensação da nicotina e a forma com que a nicotina varia no sangue é muito parecida com o cigarro. O tempo de duração de cada bastão é muito parecido com o cigarro. Então, a ideia por trás disso, muito provavelmente, é fazer uma transição muito suave, né? E contemplando essas questões da ritualística, do ritual social, do tabagismo, né? E eu acredito que isso aumenta um pouquinho, essa é uma opinião pessoal, a taxa de adesão. Aumenta um pouquinho, torna-se mais fácil a aceitação, né? Numa eventual indicação dessa transição. Né? Com pelo menos aí 95% menos de toxinas. Exato. E a gente vê isso, assim, no Japão, 40% da população já migrou para o dispositivo de tabaco aquecido. 40% dos fumantes já migraram para o dispositivo de tabaco aquecido. Então, assim, é um número muito considerável, né? Então, com certeza, se não existisse essa experiência muito parecida com a do cigarro, eu acho que essa taxa de sucesso aí da conversão não seria tão grande. Não seria tão grande. Com certeza não. E aí a gente não vai ter as doenças relacionadas ao uso do tabaco. Olha, é o que a gente espera. É o que a gente espera e é o que se propõe, né, esses novos dispositivos. Novamente, é um assunto extremamente delicado, né? A gente precisa
sempre estar tomar abertos cuidado, à conversa, mas a gente não pode, e... exatamente, a gente não pode cair na discussão rasa, na discussão generalizada e banal de tentar colocar tudo no mesmo balaio, é tudo a mesma coisa, isso é pior do que o cigarro. Eu estou bem convencido que esse tipo de generalização ele é extremamente nocivo a um tema tão importante. Tá? Eu realmente quero poder ofertar para o meu paciente uma alternativa, se não para que ele pare definitivamente com o tabagismo, pelo menos poder ofertar para ele uma alternativa que realmente lhe ofereça uma redução de danos. Uma redução, tá? de danos. Sim. Lembrando que é muito importante quando a gente vai falar de redução de danos, e eu gosto sempre de, quando esse tema está sendo discutido, especialmente aqui no podcast, eu acho importante a gente circunscrever o tema bem claramente, né, para não dar margens a interpretações errôneas. Né? Então, o termo, quando a gente está falando de redução de danos para qualquer coisa, né, nós estamos diante de uma situação para a qual nós não temos uma solução efetiva. Né? Então, a redução de danos se propõe, é um caminho alternativo que redução de danos não significa ausência de danos. Né? Mas é um caminho que se propõe a ser menos lesivo para o paciente do que o que está posto. Né? Então, é muito importante a gente clarear esse debate, né, sobre, começando a deixar bem determinado o que é redução de danos. Né? Então, toda vez que você vai instituir uma redução de danos, você fatalmente está abrindo um potencial de novos danos. Né? Então, muitas pessoas questionam isso. Né? Quando você vai falar de redução de danos, você fala assim, mas o jovem vai começar a fumar. Né? Não há dúvida que esse é um potencial dano que nós temos que também claramente discutir. Né? Agora, experiências de outros países que anteriormente, que estão há 10, 12 anos já passando por esse cenário, né? Não tem mostrado isso. Né? Então, novamente, lembrando do Japão, né? Nós temos uma redução clara do número absoluto de tabagistas. Então, assim, o Japão era um dos países com maiores índices de tabagismo do mundo. Em 2000, 1/3. É assustador. Eu revi esse dado porque eu achei muito assustador. 1/3 da população fumava. Uau, 33% da população é muito. 1/3 da população fumava. É muita coisa, é muito alto. E em 2024, 10% da população fuma. Então, assim, se esse dispositivo está lá disponível há 14 anos, não dá para a gente afirmar que esse dispositivo aumenta o risco de ser uma via de entrada para o tabagismo. Né? Óbvio que tem o papel da educação, do controle, né? das agências regulatórias, para não permitir que esses danos, esses efeitos colaterais da redução de danos se concretizem. Né? Então, infelizmente, nós temos um cenário bem diferente no Brasil, onde existe uma proibição total de tudo, né? E nós temos consumidores aí andando pela rua. Se você andar pela rua, eu acho que não vai demorar mais de 15 minutos para você encontrar com alguém utilizando um vape. Né? Então, eu acho que falta seriedade no debate. E essa que é a grande questão. Perfeito. Doutor, muito obrigada por esse tempo conosco, trazendo todas as informações. Eu acho que fica para a gente a reflexão da gente poder pelo menos abrir para uma discussão séria. Nós precisamos poder falar sobre o assunto. Exato. Essa que é a grande verdade. Sem receio, para uma discussão séria, podendo olhar... O senhor falou em quantos países que já fazem uso 90 países. 90 países que já fazem uso desses dispositivos, levando em consideração países... Praticamente a Europa inteira. Pois é, Estados Unidos. Estados Unidos, Europa claro e Japão. Que a ideia é a cessação do tabaco, sem dúvida alguma, e não a gente abrir para
para novos números, mas pelo menos dá a quem não quer parar de forma alguma uma opção muito menos nociva, com muito menos efeitos colaterais. Pessoas aí, como na minha própria família, que eu tenho IAM, AVC, pessoas que sofreram consequências e que a gente sabe que continuam fumando e que, infelizmente, o cigarro acaba atrapalhando e a gente sabe a progressão dessa doença. Eu costumo dizer o seguinte, só quem cuida realmente do paciente tabagista inveterado grave que não quer parar de fumar entende que esse debate ele é importante. É necessário. É necessário. Ele é necessário. Entendeu? Quem não cuida desse paciente, quem não vivencia essas histórias, fica mais tendencioso a cair na generalização, né? No debate raso, né? Então, novamente, né? Nós devemos evitar qualquer tipo de vício. Isso está muito claro e muito óbvio. Tá? Ninguém deve iniciar se viciar, usar algum dispositivo que possa trazer o risco do vício, especialmente dentro da idade mais vulnerável, que é a adolescência, né? Mas nós não podemos esquecer de quem já mergulhou, quem está acorrentado ao vício e já tentou se desvencilhar dele e não conseguiu. E não consegue. E às vezes nem quer. Né? Então, este é o desafio. Doutor, a gente sabe que o senhor tem muitos pacientes, o senhor trabalha com essa prevenção dentro da medicina, mas a gente sabe que não é incomum a gente ter dentro da nossa família algum ente querido que passa por isso, que tem essa dificuldade. Você já sofreu isso na sua família? Sim. Meu avô foi um grande tabagista, né? Meu avô por parte de mãe. Ele faleceu, inclusive, de complicações cardiovasculares relacionadas ao tabagismo. Inclusive, ele conseguiu parar de fumar, mas ele evoluiu com o avançar da idade, ele teve uma demência e ele voltou a fumar depois de demente. Para você ver como isso é uma praga, né? Uau! Como isso é uma praga. Ele conseguiu parar de fumar, porém, quando ele ficou demente, ele voltou a fumar, né? E o filho dele, meu tio, né, fumou também muito a vida toda. E eu me lembro de uma cena que é muito emblemática para mim em relação ao poder que o vício tem sobre a pessoa, o poder que o cigarro tem sobre a pessoa. Né? Meu tio teve um câncer de intestino, né, relacionado ao cigarro, e ele foi ser submetido a uma cirurgia porque ele estava com um quadro de suboclusão intestinal, que é um quadro grave. Né? Gravíssimo. E ele ficou do lado de fora do hospital a maior parte do tempo, né, enquanto o quarto dele não estava pronto para admiti-lo, para fumar. Então o desespero dele era tão grande de ficar sem o cigarro, horas sem o cigarro, que ele ficou do lado de fora. E eu lembro que eu fiquei bravo, eu era aluno ainda de medicina naquela época, e eu fiquei muito bravo com ele, e infelizmente ele veio a falecer no dia seguinte, né? E depois eu até me senti bem mal, porque eu não permiti que ele fumasse. E naquele momento de desespero é o que traria um acalento para o coração. Naquele momento, na verdade, não faria a menor diferença para o resultado final, infelizmente, né? Mas a minha intenção foi a melhor possível. Sim, como sobrinho, né? Mas é exatamente o que os pacientes relatam, né? Que quando ele fuma, ele sente uma paz. É como se ele vivesse aquele momento de tranquilidade. É por isso que a gente fala, não brinque com isso. Porque o inimigo é muito poderoso. É muito poderoso. Né? Assim, você precisar explicar para um adulto que está morrendo porque ele está sofrendo, enfim, alguma consequência grave decorrente do cigarro, que a relação causa-efeito daquilo tem invariavelmente relação com o tabaco, né? O que é óbvio, né? Realmente uma mostra, né, de como esse vício ele é poderoso, né, dentro da cabeça do paciente. Muito poderoso. Doutor, muito obrigada Eu que agradeço. pelo seu tempo.
E a gente deixa aberto, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, pode colocar logo abaixo do vídeo, fazer as suas perguntas que a gente direciona para o doutor Endrigo para ele poder responder. Vai ser um prazer. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço pela oportunidade de falar sobre um assunto tão importante, tão apaixonante, vamos dizer assim. Perfeito. Boa noite. Muito obrigado, Obrigada. Boa noite.